Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando as manifestações que ocorrem no país. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações tentando entender o que está acontecendo na nossa nação, a gente chega a uma conclusão: as grandes mudanças precisam começar dentro de nós. Se nós queremos que mudanças aconteçam, precisam começar em nós. Se você deseja que mudanças aconteçam no seu casamento, precisam acontecer em você. Se você deseja que aconteçam mudanças nos relacionamentos de sua família, você precisa ser agente e não simplesmente espectador das circunstâncias. Se você quer que aconteça algo melhor no seu trabalho, que comece por você. Se você quer um mundo mais justo, que você seja mais justo. Se você quer um mundo sem corrupção, pague seus tributos também. Se você quer um mundo onde as pessoas respeitam o que é dos outros, respeite os direitos autorais. Não compre CD pirata, não compre DVD pirata. Se você quer efetivamente ser respeitado, respeite, não estacione indevidamente. Se você quer ver um futuro melhor para o Brasil, entregue para o Brasil melhores filhos. Entregue para o Brasil melhores crianças. E aqui a gente está pensando em relacionamento. E relacionamento, quando nós colocamos os relacionamentos em cima da mesa, nós chegamos a uma percepção muito interessante. É que para que nós edifiquemos relacionamentos acima da média, nós precisamos entender por que eles são importantes. E mais ainda, a importância que Deus dá para eles. Tem um texto que eu coloquei aqui, que eu queria ler com vocês, que aconteceu quando Jesus estava pregando o Evangelho, e os fariseus, sabendo que no Velho Testamento são, inúmeros mandamentos específicos, tanta coisa específica sobre leis dietéticas, lei de relacionamento, lei de propriedade, leis sexuais, leis relacionadas ao trato com o órfão, com a viúva, com os levitas, com o oferecimento de sacrifícios, como devia fazer, como não devia fazer, e perguntaram para Jesus: mestre, qual desses é o mais importante? E aí Jesus olhou para eles e disse isso aqui que nós vamos ler agora. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Tudo começa aí, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus pegou todo o Velho Testamento e deu a todos aqueles preceitos um sentido amplo, que ao mesmo tempo resume o que deseja Deus de nós, mas que ao mesmo tempo se trata de algo que nós não nos damos conta. Deus resume, escuta, os mandamentos, a maneira como nós nos relacionamos. Deus pega tudo aquilo e diz: olha, a maneira como você se relaciona comigo em amor, e a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, com o meu amor, estará dizendo ou não se você cumpre ou não os meus mandamentos. Onde é que eu quero chegar? Sem embromação. Eu quero chegar na seguinte situação: que Deus nos criou para relacionamentos, e são os nossos relacionamentos, quando vividos acima da média, que determinarão se nós de fato temos um relacionamento com Deus
acima da mediocridade, acima da religiosidade e acima da conveniência dominical. Jesus foi muito claro, é como se ele dissesse: tudo tem a ver com seus relacionamentos. Como vocês se relacionam comigo e como vocês se relacionam entre si. Aí eu perguntei há pouco tempo: quem deseja que os seus relacionamentos sejam mais fortes e abençoados por Deus? Levantem a mão e digam: eu quero. Eu quero. Eu desejo que os meus relacionamentos sejam fortes, sejam acima da média. E o que é um relacionamento acima da média? É um relacionamento que olha para o politicamente correto, que olha, por exemplo, para aquilo que é aceito como possível, plausível e aceitável e diz: não, eu não me contento com isso. Eu quero viver além disso. Se amar é não desejar o mal a ninguém, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer para a pessoa aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim. Viver acima da média nos relacionamentos é pegar aquilo que é cotidiano, repito, que é socialmente aceito, que é socialmente plausível, que é socialmente compreendido e tido como suficiente e dizer: não, eu fui chamado por Deus para viver acima da média. Se para você e se para a sociedade relacionar-se com Deus é vir ao domingo para a igreja e ouvir uma mensagem, ter uma vida com Deus acima da média, tem isso como um simples fato que expressa algo que precisa ser muito mais profundo. A minha vida com Deus deve ser muito mais bela, muito mais profunda, de um amor muito mais intenso, muito mais dado, de muito mais entrega do que o que nós olhamos hoje e entendemos e aceitamos como o possível, como o aceitável. Jesus disse: esse amor tem que ser com todas as suas, o quê? Forças. Esse amor tem que ser com todo o seu entendimento. Em outros evangelhos ele diz também: de todo o seu coração. É como se Deus dissesse assim: olha, você só viverá uma vida espiritual, uma vida cristã e discipular acima da média, quando o que você é para mim, quando o que você faz por mim e quando você renuncia a algo por mim, você faz isso com a cabeça, com o coração, com a força e com os pés. Deus não quer de nós parte apenas da nossa existência. Muitos acham que fé é uma questão de coração, e Jesus fala aqui também de entendimento. Muitos acham que a fé é uma questão apenas de entendimento e de coração, mas Deus também fala que nós temos que fazer isso com todas as nossas forças, com toda a intensidade do nosso ser. Você só vai viver relacionamentos acima da média, felizes, realizados e completos, se você ousar sair da caixa. Se você ousar sair daquela caixinha que estabelece socialmente o que é tido como aceitável, o que é tido como religioso, o que é tido como bom. E a sociedade vai dizer assim, especialmente em um país cristão: que legal, você foi para a missa hoje? Que legal, você foi para o culto hoje? Que bom, você cumpriu com as suas obrigações. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo isso. Eu gosto de ir para a igreja domingo bem cedo, porque eu cumpro logo as minhas obrigações. E aí, gente, a gente pega esse modelo, a gente pega esse símbolo de relacionamento com Deus, nos contentamos com ele, por quê? Porque a média se contenta com ele. O povo em geral se contenta com ele. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, porque a voz do povo é mediana, é medíocre, é ensimesmada, é egoísta, é individualista, é circunstancial, e a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é intensa, é linda, é espiritual, é permanente. Nós não podemos viver aquilo que as pessoas aceitam como mediano. Não. Jesus disse não, todas as forças, todo entendimento, todo coração, toda a sua mente. E eu coloquei aqui, leiam comigo. Nesse mês, estamos estudando, vamos lá, gente, juntos. Neste mês, estamos estudando o que, igreja? Sobre a importância de vivermos uma vida
acima da média. Isso só será possível se os discípulos de Jesus fizerem o que, gente? Vocês expressarem em seu cotidiano próprio daqueles que são como o sal, capaz de conservar a carne do apodrecimento, como vimos na semana passada. Deus colocou a igreja no mundo para conservar o mundo do apodrecimento. E você sabe para onde o mundo está sendo levado em razão da mediocridade do politicamente correto? Para o apodrecimento. Para o apodrecimento. E nós estamos aqui para viver relacionamentos que conservem a graça de Deus, que conservem a vida. Meu povo, eu estava lendo um livro do Tom Holliday, que está aqui no seu material. Ele deve estar chegando no Brasil, não sei se já chegou. É um livro que é meio que uma continuação daquele livro, Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. E o Tom Holliday é cunhado do Rick Warren, casado com a irmã dele. E é um homem de Deus profundamente comprometido com o reino. E ele escreveu um livro sobre os princípios de relacionamento de Jesus. Ele fala de alguns princípios que Jesus usou para se relacionar com as pessoas e para nos ensinar a nos relacionar com as pessoas. E ele chega a uma conclusão bem interessante sobre relacionamento. E aí você vai copiar. Quando falamos de relacionamentos acima da média, estamos falando da necessidade de edificarmos relacionamentos íntegros e permeados por amor genuíno, o que, sem dúvida, é um grande o que, gente? Desafio. Pois, segundo Tom Holliday, pastor americano, relacionamentos podem ser maravilhosos. Relacionamentos podem ser maravilhosos, assim como podem ser extremamente dolorosos. E nós vivemos sempre o drama de experimentar essas duas realidades opostas em nosso cotidiano. Escuta, o que faz mais um homem e uma mulher feliz são relacionamentos frutíferos. E o que mais acaba com a nossa vida são relacionamentos dolorosos. Já percebeu? Quando alguém está no leito de morte, é muito raro você ouvir histórias de milionários que foram para o leito de morte e chegaram e chamaram os filhos: olha, é o seguinte, vai ficar tanto para você, e tal, e pega aquela empresa e faça isso. É comprovado que a grande maioria das pessoas, quando está morrendo, sabe o que é que elas querem fazer? Elas querem fazer alguma coisa que não fizeram em vida pelos seus relacionamentos. Chama aquele meu irmão que eu quero pedir perdão. Onde está minha mãe? Onde estão os meus filhos agora? É interessante como relacionamentos são a coisa mais importante que a gente tem na vida, mas são muitas vezes os que ficam em segundo, terceiro ou quarto plano. Quanta gente não tem perdido a oportunidade de ver os filhos crescendo, de conversar com eles, de relacionar-se com eles, de saber o que é que significa estar junto, comer junto, brincar junto, sorrir junto, contar piada, falar besteira juntos, porque estão tão preocupados em deixar para eles um futuro melhor, que esquecem que o futuro que vale a pena ser vivido tem a ver com relacionamentos só. O resto a gente passa. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. A gente passa por tudo quando a gente tem alguém que nos ama. E a gente luta por tudo quando a gente ama alguém. Quando a gente vê que aquilo é o que interessa na vida da gente, que passou tudo, passa fama, passa dinheiro, passa riqueza, passa beleza, passa plástica, passa tudo. E aquilo que mais marca a gente são os nossos relacionamentos. Agora, como diz o Tom, bem ou mal, trucidando a nossa alma ou elevando a nossa alegria. Nós aqui todos, escuta, nós aqui todos somos o fruto atual da soma de todos os nossos relacionamentos.
E é por isso que a gente está precisando falar sobre isso. Por quê? Porque você pode estar muito bem na igreja hoje, levantando a mão, aleluia, Jesus. Mas você pode estar de mal, por exemplo, de um irmão seu há anos. Olha que coisa. Você pode estar aqui dando dízimo, Senhor, está aqui o dinheiro, mas você pode estar com um relacionamento totalmente quebrado, por exemplo, com sua esposa, um amigo de infância. Gente, hoje Deus escolheu essa tarde para chacoalhar a nossa vida, para mexer nas nossas feridas e para dizer: eu reputo os seus relacionamentos como o que você tem de mais importante. Então, gente boa, a gente vê então que esses relacionamentos, eles podem ser maravilhosos ou dolorosos. E agora a gente vai abrir a Bíblia, agora não, daqui a pouco. Como é que Jesus falou sobre isso? Em que circunstância ele falou sobre isso? Como é que foi a situação, o contexto? Acompanha comigo. Questionado pelos mestres da lei judaica sobre qual era o mais importante de todos os mandamentos da lei de Deus, Jesus mencionou as palavras que lemos acima, ensinando-nos que o que há de mais importante na nossa vida tem relação direta com o nosso relacionamento com Deus e com os outros. O nosso relacionamento com Deus e com os outros. Vamos lá comigo agora vocês que vão ler aí, vamos lá, última parte. Relacionamentos, vamos lá igreja, relacionamentos são a mais importante realidade da vida humana. E estão acima de o quê? Qualquer outra coisa, tal como profissão, dinheiro, fama, poder e beleza e etc. Agora, Jesus então nos diz uma coisa, primeira afirmação categórica dessa noite: os nossos relacionamentos são o bem maior que nós temos na vida. Só para te ajudar, a tua relação com a tua mãe e teu pai é mais importante do que a herança que ele vai deixar para você. O seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, mais importante do que a casa que vocês estão financiando na Caixa Econômica para pagar em 49 anos e 3 meses. O relacionamento que você tem hoje, na igreja com seus irmãos, é mais importante do que o ministério que você ocupa. E muita gente tem rompido relacionamentos em nome de ministérios. Em nome de visões ou o que quer que seja. Então está lá Jesus dizendo isso para o povo: olha, me ame, ame a Deus acima de todas as coisas, com força, entendimento, coração, e ame ao outro como você se ama. Gente, essa é a primeira regra. Se ele diz que relacionamentos são as coisas mais importantes, agora Paulo, em outro momento, o apóstolo, vai dizer como é que é isso importante. Primeiro a gente vai dar uma lida em Romanos 12, 1 e 2, e depois a gente vai para o 9. Vamos lá, 1 e 2, acompanhem comigo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que, gente? Racional de vocês. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, ó. É como se ele dissesse assim. Ele vai dizer de outro jeito, mas eu vou dizer que é como se ele dissesse assim. Mas ele vai dizer de outro jeito. Mas é como se ele dissesse assim. Assim. Não sejam informados, não é informados, é informados com a forma do mundo. A forma do mediano, do medíocre, do assim tá bom, do assim tanto faz, o que vale é isso, o que vale é aquilo, vamos trabalhar. Não peguem a forma, não deixem que o mundo com a sua forma pegue você e dê a você a forma que ele quer que você tenha. Como é que a gente faz bolo? Eu não sei nada, eu sou um ótimo comedor de bolo. Agora, não sei fazer nada de bolo, mas uma coisa eu sei. Tem uma forma, tem uma massa, ela é fluida, e a forma vai definir a forma do meu bolo, certo? Não é isso, gente? Nossa, que descoberta! Essa foi show! Mas é o que Paulo está dizendo, não deixem que a sua vida seja de valores
tão fluidos e tão dependentes do que o mundo pensa, de maneira que você tome a forma que o mundo quer. A forma da mediocridade, a forma da hipocrisia, a forma, sabe, do dar mais importância ao que tem menos importância, porque é isso que a gente está vendo hoje. Hoje dinheiro vale mais que vidas, hoje uma noite de transa vale mais que a vida de um filho, como foi o caso de uma senhora que transou com um amante, o filho veio, ela mandou matar o filho. Hoje, sabe, Paulo está dizendo, não deixem que o mundo coloque a forma sobre a sua vida, não, pelo contrário. Olha o que é que ele diz, agora vamos ler. Agora eu vou ler o que ele disse, não o que eu disse como se ele tivesse dito, entenderam? É assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Vamos lá comigo no 2, juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma, mas o que? Transformem-se pela renovação da sua, o que, gente? Mente, para que sejam capazes de experimentar e também o que? Comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando aqui, gente, em um momento de transição no seu livro, até o 11, o capítulo 11, do 1 ao 11, ele começa a falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação, da eleição, da permanência, da predestinação, ele fala de uma série de coisas, e aí ele diz assim, olha, por causa dessas misericórdias que Deus nos deu, que misericórdias são essas? Por exemplo, o fato de sermos salvos. Por exemplo, o fato de estarmos aqui com a Bíblia aberta e falando do amor dele. Que misericórdias são essas? O fato de não sermos consumidos a cada manhã, porque a sua misericórdia se renova. E Paulo disse, olha, se Deus foi tão misericordioso conosco, se Deus nos ama tanto, se Ele está tão interessado em nossa vida, por essas misericórdias, não deixe de jeito nenhum que o mundo dite a forma que você vai viver. Sabe por que muitos relacionamentos são quebrados dentro de casa, de pai com filho, de filho com pai e vice-versa? Muitas vezes os filhos são levados pelos amigos ou pela internet a tomarem uma forma que não é aquilo que Deus deseja para a vida deles. E aí os relacionamentos entram em ruptura, é óbvio. Mas mais ainda, o primeiro relacionamento que se quebra, que se rompe, que é maltratado, que é mexido, é o meu relacionamento com Deus, todas as vezes que eu tomo a forma do mundo. E Paulo disse, não, usa a mente. Por essas misericórdias que você tem visto na sua vida, não deixe que isso aconteça com você. Porque se você ousar viver acima da média que o mundo vive, se você ousar sair dessa forma iníqua e tomar a forma que Deus quer que você tenha, aí é que você vai conseguir experimentar qual seja a vontade de Deus, que é o que, gente? Essa vontade? Boa, o que mais? Perfeita, e o que mais? E agradável. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer revelar para nós, o seu povo, os seus filhos e filhas, que Ele tem grandes coisas para nós que são boas, perfeitas e agradáveis. Mas eu preciso dizer não para a forma de bolo que o mundo quer que nele eu me encaixe. Não. Eu não vou aceitar essa forma. Você tem que dizer isso hoje. E aí, gente, ele vai lá na frente e diz assim, bem, então qual é o tipo de vida que eu preciso ter para sair da forma? Qual o tipo de vida que eu preciso ter para viver acima da média? Primeiro, leia o verso 9 até o 13 comigo agora, do mesmo capítulo 12. Vamos lá, todo mundo junto. O amor deve ser o que, igreja? Sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. No 10 ele diz o que? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Agora pula para o 13. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades e pratiquem o que, gente? A hospitalidade. Ele fala aqui de 3 princípios que eu coloquei em forma de princípios aqui, as verdades dele, para que a gente aplique e viva bem. Primeiro deles, copia aí, princípio da autenticidade. Princípio da autenticidade.
Princípio da autenticidade. O que é que diz no 9? Quero que vocês leiam a primeira parte do verso 9. Todo mundo. O amor seja o quê? Sincero. Alguém tem assim que o seu amor não seja fingido, seja não fingido? Levanta a mão. Sem hipocrisia aqui, que não seja... Gente, vocês percebem um pouco da resposta para aquela pergunta que eu fiz no começo. A Bíblia, a minha diz assim, a Nova Versão Internacional, que o seu amor seja o quê? Sincero. Da irmã aqui na frente, de outros, sem hipocrisia. Quem é que tem sem hipocrisia na sua Bíblia? Tá? E o outro é que não seja fingido. Levanta a mão. E quem não tem nenhum desses três, levanta a mão aí. Diga o seu nome e a cidade onde está falando. Tem um quê na sua? Alguma coisa tem a ver com o que está no original. E o que é que está no original? Quando Deus usa São Paulo para escrever esse texto, ele disse que o amor deles seja anipócritos. Anipócritos. Ao pé da letra, anipócritos significa sem hipocrisia. Portanto, ao pé da letra, essa tradução seria a mais evidente. Mas aí vem um problema hermenêutico da língua portuguesa. O que é um hipócrita? Porque a gente usa essa palavra, mas às vezes a gente não sabe o que é que ela significa. Quem eram os hipócritas dos tempos gregos? Eram os atores. Alguém é ator aqui? Ator. Pois Keila, você é um hipócrita. Ao pé da letra, hipócrita eram atores, ou seja, o fato de você encenar dava a você o nome de hipócrita. O problema é que o ato de encenar, quando sai do palco do artista e entra na vida real, ele é o quê? É uma vida fingida. É viver relacionamentos em que não há verdade, há máscaras, há fingimentos. E aí observe que as outras traduções começam a se encaixar aqui, porque na minha, que o seu amor seja sincero, na sua tem sem fingimento. Eu disse, não, mas sincero, o que é que tem a ver sinceridade com não hipocrisia? Quem estava domingo passado aprendeu. Sincero vem do latim sincera, sincera, e sincera eram as esculturas que eram feitas na época dos gregos, aliás, dos romanos, dos impérios greco-romanos, em que o artífice pegava o mármore, esculpia a figura de uma pessoa ou de alguma coisa, de um deus, e aí quando ele conseguia esculpir aquilo sem quebrar parte da peça, sem tirar uma talisca da peça, era uma obra perfeita, era uma obra íntegra. Mas quando, por displicência, ou safadeza, ou querendo enrolar alguém, ele quebrava uma parte da peça e enchia com a cera da cor do mármore e lixava e vendia aquela peça como se fosse uma peça íntegra, na realidade, ele estava encenando e ele estava fingindo ter uma peça que não tinha o valor que ele dizia que tinha. No final das contas, sinceridade, integridade e falta de hipocrisia são palavras que se reúnem, dando o mesmo sentido ao anipócritos. Deus olha para nós e diz assim: eu não os salvei para que vocês vivam uma vida de mentira, de encenação, de máscaras, sem sinceridade, como é, meu filho e minha filha, que você vai construir um relacionamento íntegro, forte e duradouro, se não há verdade nesse relacionamento. Gente boa, gente boa. Não adianta gente boa. Tem gente que quer assim, eu queria resolver o problema do meu casamento, queria que o meu marido fosse mais carinhoso, ou vice-versa, eu queria que ele comparecesse mais, ou eu queria que ele comparecesse menos, eu queria não sei o quê, eu queria que ela cozinhasse, ou eu queria que ela tomasse, enfim, o que quer que seja. Mas muitos estão esquecendo de uma coisa: qual é o nível de sinceridade, integridade e o quanto vocês têm sido anipócritos. E aí eu vou inventar um
Um casamento forte é um casamento que tem anipocritia. É lógico que essa palavra não existe. Mas um casamento forte, um relacionamento de amizade forte, um relacionamento na igreja forte, ele é baseado em quê, gente? Em sinceridade, em lealdade, não em máscaras. Meu povo, meu povo, meu povo, meu povo. Se há um lugar onde nós não podemos viver de hipocrisia, é no corpo de Cristo. Nas nossas famílias, como é que está? Está ótimo, está uma maravilha. Deus é muito bom, viu, irmão? E a vida se acabando, se escangalhando toda. Que conversa é essa? Outra coisa, pai, me escute, viu? Me escute agora. O seu filho não precisa de super-homens. Seu filho não precisa de um Homem-Aranha dentro de casa, seu filho não precisa do Homem de Ferro, ele precisa de um homem de carne e osso que seja sem cera. Porque o que é o falso moralismo que muitas vezes enche o saco do adolescente? É que o pai faz o que quer, tem um passado condenável, o filho sabe, esse pai nunca teve coragem de falar dos seus medos, dos seus mitos, das suas falhas, das suas faltas, o que ele fez de errado, e ele aparece ali como o bastião da integridade dentro de casa. Meu filho, o que é que você fez, meu filho? Como é que você fez isso, meu filho? Como é que você fez isso com a sua namorada, meu filho? Hein? E o filho cá com nós, mas meu pai é um hipócrita mesmo. Ele pensa que eu não sei, ele pensa que eu não sei, ele pensa que eu não sei o que ele fez, quem ele é. Escuta, gente, quando nós nos fragilizamos, quando nós nos tornamos pequenos diante dos nossos filhos, ao invés de dar para eles razão para nos desprezar, nós mostramos que, embora não sejamos perfeitos, nós desejamos ser íntegros. Em outras palavras, meu irmão, me escute. O mundo precisa muito menos da nossa perfeição do que precisa da nossa sinceridade. Mas a gente vive nesse mundo complexo, em que a gente faz de conta sempre, né? Mas isso vai passando para nós, isso vai se tornando mediano. Por exemplo, na política, dizem que a política é a arte de trair amigos. Em que as pessoas fazem de conta que estão dizendo uma coisa e não estão dizendo aquela coisa. No comércio, é assim também muitas vezes. Não, isso aqui é maravilhoso, meu amigo, maravilhoso, você vai ficar lindo com esse negócio, cheiroso, bonito, vai ficar mais novo 20 anos. E nós vamos absorvendo isso e trazendo para o nosso vocabulário, para a nossa vida. E o nosso amor começa a se tornar um amor hipócrita. Nós não temos coragem de falar a verdade. Qual é o nível de transparência, por exemplo, no seu casamento hoje? Sua mulher sabe a senha do seu e-mail? Ou ela sabe que você tem um outro e-mail? Que a senha nunca vai aparecer porque você nunca disse que tem um outro e-mail. Lá em casa a gente criou um sistema de transparência máxima. Chega em candeia. Lá é assim, nós temos as mesmas senhas parecidas, eu conheço a senha de Samara, ela minha assim, eu compro um negócio no meu cartão, apita no celular dela, pita. Ela aí, comprou o quê? Digo, já, homem. É online, quando diz confirmar, faz pit. Estou vendo. Diga amém que você está vendo. Graças a Deus você está vendo. Então, gente, escuta, nós somos ou não somos filhos de Deus? Sim ou não? Somos filhos das trevas ou da luz? Precisamos esconder alguma coisa de alguém? Sim ou não? Eita, que não sem convicção que eu ouvi hoje, meu irmão. Esse foi um dos nãos mais sem convicção que eu já ouvi nessa igreja. Agora eu vou perguntar de novo. Nós somos filhos das trevas ou da luz? Portanto, nós precisamos fazer de conta que somos o que não somos, sim ou não?
Princípio da autenticidade. Leia comigo. O apóstolo Paulo pede que sejamos sinceros, íntegros, autênticos em nossos relacionamentos. A palavra no original é anipokritos, que significa sem hipocrisia. Nos tempos antigos, os hipócritas eram os atores que encenavam no palco. Assim que os nossos relacionamentos sejam autênticos e não meras encenações que caracterizam o amor fingido. Vira a página. Do mesmo modo, devemos deixar o mal e nos apegar ao bem. Segundo Douglas Moo, o amor não é genuíno quando leva a pessoa a fazer o mal aos outros, ou a faz deixar de fazer o bem que deve fazer. O genuíno amor faz com que busquemos o bem dos outros, o que é o resultado de um coração e uma mente transformados pelo Senhor. Aleluia. Aí ele lá na frente, ele vai para o 10. O que é que ele diz? Dediquem-se uns aos outros com amor. Mais alto. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aí eu fui ver essa palavra, eu acho que eu já falei para vocês sobre isso. Ele disse assim, dediquem-se aos outros. Nós não vivemos um tempo de dedicação. A gente não gosta muito de se dedicar às pessoas, de servir as pessoas. É interessante que muitos relacionamentos são baseados em uma lógica meio tosca, em que um é sempre o servo do outro. Em que um recebe toda a dedicação e o outro fica com todo o trabalho. Relacionamentos em que você não se dedica por aquela pessoa são relacionamentos oportunistas, são relacionamentos baseados na troca, são relacionamentos baseados no seu interesse. Deus não quer que nós nos aproximemos das pessoas por interesses escusos. Deus quer que a gente olhe para cada pessoa com quem nós nos relacionamos e nos dediquemos àquela pessoa. A um nível tal, com um comprometimento tal, que Deus usou uma palavra tão linda para falar desse tipo de comprometimento. Ele não falou de comprometimento, por exemplo, o comprometimento que nós temos de pagar o cartão, ou o comprometimento que nós temos com o nosso time, ou com o comprometimento que nós temos com a nossa igreja, ou com a nossa academia. Ele fala na palavra dediquem-se, ou comprometam-se, de uma outra palavra muito bonita, no grego, que está aí, Philostorgos. Daqui a pouco eu falo o princípio. Philostorgos. Nesse versículo, leiam comigo a bolinha, depois vem a complementação. Nesse versículo, o apóstolo nos convida a viver um tipo de amor cuja dedicação aos irmãos assemelha-se à devoção que os pais têm pelos seus filhos. Philostorgos. É o princípio da devoção voluntária. Nós temos a opção de viver na média, abaixo da média. Mas para viver acima da média, o caldo engrossa. Porque se eu quero ser como o Senhor, eu devo ter pelas pessoas com quem eu me relaciono um tipo de respeito, de dedicação e de devoção que se assemelha à dedicação que eu tenho pelo meu filho, pelas minhas filhas. Aí o caba diz, aí deu o creu, meu amigo. Como é que é, meu amigo? O que é? Eu me dedicar ao meu colega de trabalho, ter por ele respeito, não é trocar as fraldas dele não, como você trocou do seu filho não. É ter por ele um respeito, uma devoção, olhar para ele com um ar de tanta importância, se relacionar com tanta importância e com tanto respeito, a ponto de Paulo pedir e comparar o que Deus quer de nós com o Philostorgos. A ideia dessa dedicação, a ideia dessa entrega que nós temos com os nossos filhos. Aí é acima da média, sem dúvida alguma. Vamos lá, estamos acabando. Princípio da devoção voluntária. Desse modo, também voluntariamente devemos reconhecer. Vamos lá, gente, comigo. Desse modo, não vamos não. Abra a Bíblia. Romanos 12, de novo, 10. Tem duas coisas que ele diz no 10. Vamos lá. Primeiro é o que, gente? Primeiro é o que ele diz? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Aí ele completa e diz o quê? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Vige! Dá honra aos outros mais do que a si próprio. Aí eu fiquei pensando, o que é que significa isso? Essa ideia dessa devoção voluntária de dar honra ao outro. Sabe o que é que significa, gente? Sabe qual a intenção ali do escritor? É dizer assim, se alegre com as conquistas do outro.
Honre o outro. Mostre a sua alegria em ver as suas conquistas. Mostre a sua alegria em ver a sua realização. E pare de ser gabola. Tem outra palavra para gabolagem? Tem? Como é? Contador de vantagem. O que mais? Tem outro nome? Deixe de ser fabuloso. Esse eu nunca mais tinha ouvido, meu irmão. Fabuloso. Não é fabuloso, é fabuloso. Deixe de ser gabola, fabuloso e contador de vantagem e passe a se relacionar com o outro, valorizando, elogiando, reconhecendo, se alegrando, torcendo, lutando e intercedendo para dar honra aos outros, mais do que o tempo que você toma nos seus relacionamentos para falar de você, das suas conquistas e do que você alcançou. Tem coisa mais chata do que você sentar do lado da pessoa que só conta vantagem, gente. Rapaz, eu não gostaria muito de falar sobre isso, não, eu sou muito humilde, mas comprei 2 carros a semana passada, entendeu? Um BMW, mas isso é besteira, rapaz, isso é besteira. Eu sou servo do carpinteiro, isso é besteira. Besteira, fui para Paris, encontrei lá, fui comer naquele restaurante, chocolate Castor, Bela Castor. Eu digo que foi, foi. Mas isso é bobagem, eu sou um homem simples. Isso é bobagem, eu tenho tantos títulos, eu fiz não sei o quê, pois é, ganhei não sei quanto mês passado. E aí, gente, como é que um relacionamento onde um papagaio fabuloso passa o tempo todo contando vantagem e o outro do lado lá assim... Coisa linda. Homem, isso aí é complexo, você parece que não foi muito amado na sua infância, né? Isso é falta de um pai e uma mãe para dizer quando você era pequeno, oh, meu filho, que coisa linda, fez cocô na sala, lindo, meu filho, você é maravilhoso. Então o cara joga para a amizade toda uma necessidade de aprovação e de reconhecimento e fica minando os relacionamentos com as pessoas, porque ele não consegue absolutamente sair de dentro de si, olhar para o outro e ser capaz de reconhecer que o Espírito Santo está trabalhando na vida da outra pessoa e fazendo dela alguém tão especial quanto aquele papagaio falante, fabuloso, contador de vantagem. Então, irmãos, nós temos que olhar para a vida exatamente assim. Parece complicado quando a gente lê aqui, mas é muito simples. Deus está dizendo assim, nos seus relacionamentos, pare de buscar reconhecimento e honra todo o tempo. Eu sei que você precisa, meu filho. Passe também a olhar para a pessoa que é o seu amigo, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Elogie, torça. Gente, quanta gente complexada no mundo, quanta gente que está paralisada na sua vida, porque viveram relacionamentos totalmente individualistas e não serviram nada mais, nada menos do que ser um ouvido, tipo aquele pinico para ouvir as baboseiras e as pabulagens das pessoas com quem convive. Você é o pinico ou o outro lado? Você tem mais uma vocação de pinico ou de... Você é o pra ou você é o... Então, é porque... Samara que acha ruim. Quando eu corto o cabelo, eu fico com a língua muito solta. Devoção voluntária, irmãos. Agora vamos falar sério. Elogie os outros. Honre os outros, alegre-se com as conquistas dos outros. Esses meninos, por exemplo, estão aí. O tempo todo me caçando com essa câmera. Todo tempo. Ninguém nem vê, né? Já manda ficar de preto para não atrapalhar. Mas que bênção são eles, né, gente? Estão pegando a imagem. Quanta gente está rindo agora das minhas tolices, né? Outros mudando de canal exatamente agora por causa das tolices. Mas eles estão ali, fazendo um trabalho tão legal, tão massa, né? Os meninos tocaram aqui, né? Todo mundo aí envolvido. Meu Deus, como o reino de Deus é rico, como é lindo, como é bom ver nos outros razões para que você produza para eles honra, respeito, reconhecimento. Reconheça as conquistas dos outros. Bata no ombro, não aquela tapinha de hipócrita, mas aquela tapinha de um amigo que está ali alegre com a conquista do outro irmão. Marido.
Sua mulher quer muito mais do que a sua vida hormonalmente complexa. Ela quer ser elogiada, ela quer que você se alegre com as conquistas dela também, sabe? Que você diga parabéns, como você é competente. Você chegar para os seus irmãos aqui, eu fico me policiando toda hora para estar sempre dizendo isso. Me perdoem se eu não elogio tanto quanto eu deveria, mas eu estou sempre abraçando os meus irmãos aqui, dizendo, pô, como é bom ter vocês aqui. Isso não é vestir máscara de hipócrita. Gente, tem um segredo para você preferir mais os outros em honra do que estar levantando a sua própria bola. É quando você vê uma realidade que poucos conseguem ver, que o Deus da vida e o Espírito Santo habitam naquela vida ali, por mais simples que ela seja. E quando você a honra, você está honrando ao próprio Deus que habita naquela vida, naquela mulher, naquele homem, naquele ministro do Evangelho, naquele voluntário. Saia hoje distribuindo elogios desse lugar. Chega em casa, liga para a sua sogra. Se você não gosta do cabelo dela, diz assim, ô sogrinha, quando é que eu vou comer aquela feijoada? Sabe, gostosa, só você que sabe fazer, não tem outra, sabe? Chega para o porteiro do seu prédio. Quem mora em prédio? Quem mora em prédio aqui? Levanta a mão. Ninguém? Alô, tem gente aqui? Tá, pensei que não tinha edifício em João Pessoa. Então você mora em prédio? Tem porteiro no seu prédio? Fala para ele alguma coisa. Você sabia que existem trabalhadores que nas pesquisas de recursos humanos são consideradas pessoas invisíveis? Foi comprovado que os garis são pessoas invisíveis. Se você pegar uma pessoa, um grande ator de Hollywood, botar de gari, mandar ele limpar a praia de Cabo Branco, ninguém vai nem saber que Brad Pitt está ali. E a igreja veio para ser diferente. É para pegar ali e passar na praia. Oh, como é bom o seu trabalho. Eu gosto muito de dizer isso. Eu gosto de dizer isso para as pessoas mais simples. Uma vez eu cheguei num restaurante, aí a mulher caiu os negócios ali, ela foi limpar, sabe? Aquela pessoa na aparência bem humilde, assim, limpando o chão, aí catando. Eu, vem cá, a pessoa chega, vem meio acabrunhada, porque o trabalho dela não é conversar com o cliente, é limpar o chão. Queria dizer uma coisa, como é bom estar num restaurante que você colocou as suas mãos para limpar, você não tem noção de como eu estou me sentindo bem nesse lugar. Eu olho para o chão, está limpo, está tudo no lugar. Louva a Deus pelo seu trabalho, a mulher. Amados, Deus nos chamou para viver acima da média. E especialmente para dar honra aos que menos recebem honra da sociedade. Eu sei que eu não vou morrer por falta de elogio, porque como uma pessoa pública que prega, que faz isso ou aquilo, sempre tem alguém para cortar uma jaquinha. Essa é uma expressão que poucos conhecem, não é cortar a jaca mesmo, não. Uma bajuladinha, uma babadinha. Sempre tem. Mas eu fico pensando, meu Deus, a gente tem que dar e preferir dar honra aos outros do que levantar bandeiras de autoexaltação. Amém, gente? É esquisito isso, né? Mas é o que Deus quer da gente. É o que o Senhor quer de você e de mim. E ele termina e diz assim, ó. Eu nem terminei ainda, estou no 13. Vamos lá, o 13. Compartilhe o que vocês têm com os 13, meu filho. 12 e 13, vamos lá. Compartilhem. Estão lendo o que, hein, aí? É a Bíblia, gente. Não é o bússola, não, é a Bíblia, ó. Bíblia. 12 e 13, eu quero ouvir vocês, vamos lá, juntos. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Último princípio, princípio do compartilhamento generoso. Acompanhem comigo. Princípio do compartilhamento generoso é o que Paulo define aqui como um dos princípios para que a gente viva relacionamentos acima da média. Leiam comigo, vamos lá, meu povo. Repartir
com os outros que estão em necessidade é uma genuína marca do discípulo de Jesus, que vive acima da média. Em um mundo egoísta, repartir é uma palavra que causa arrepios. Quando compartilhamos bênçãos, nos assemelhamos a Jesus e nos distanciamos de um cristão mediano. Vamos lá. E aí ele fala não só de compartilhar com os que estão em necessidade, mas ele fala em praticar a hospitalidade como algo para fortalecer e viver relacionamentos acima da média. Olha o que é que ele diz, olha o que é que eu coloquei aqui sobre praticar a hospitalidade. Vamos lá, juntos? Do mesmo modo, quando compartilhamos com os outros os nossos espaços privados, demonstramos que o que temos serve para abençoar os outros. Hospitalidade aqui é bem mais que entreter e receber os nossos amigos em nossas casas. Ponto, olha para mim. Ah, como fulano é hospitaleira, recebe a mãe, os amigos de infância, tudo uma alegria. Isso aí não é a hospitalidade bíblica. A palavra hospitalidade na Bíblia, ela vem de um outro significado. É dar guarida, receber, compartilhar o que não é tão próximo. Vamos lá. Hospitalidade acima da média é receber os mais necessitados com carinho, os estrangeiros, por exemplo, que vêm à nossa comunidade. Praticar hospitalidade é servir aqueles que não podem nos recompensar pela nossa atitude. Escuta, Paulo está dizendo assim, olha, se você quer relacionamentos acima da média, aprenda a compartilhar o que você tem, a ser hospitaleiro. Eu fico pensando, eu estava conversando com as minhas filhas, conversa boa, porque a gente chega sempre a hora de tocar em certos assuntos. Ah, pai, tal, o senhor, eu trabalho, né? Eu disse, minha filha, eu trabalho, eu procurador, trabalho, eu já trabalhei em diversos cargos públicos desde os meus 20 e poucos anos. Então, estou aqui, sim, papai, mas como é um negócio? Como é esse negócio? Você recebe o dinheiro? Diga, eu recebo dinheiro. E aí, como é que é? Como é que funciona o negócio? Não é assim. É uma mágica. Você recebe X, mas ganha X menos tanto. Né? Porque uma parte fica num canto, outra parte fica no outro. Mas como assim, mais ou menos quanto? Não é mais ou menos assim. Se você ganhar 10, aí você deixa 2,7 para um negócio que a gente chama de leão, né? Que por coincidência é meu amigo, eu trabalho para ele, para o leão, mas como? Aí tem outro também, minha filha, que é aquele negócio que a gente separa um dinheirinho a mais e dá para o governo, para a nossa previdência. Ah, papai, eu estudei isso na escola, o senhor então deixa um dinheirinho para se aposentar. Eu digo, se não mudarem as regras, daqui para lá eu me aposento. Mas e como mais? E o que é que fica mesmo? Eu digo, não, aí o que fica é só 60%. Se o senhor está perdendo mais o quê? Não, aí não é bem perdendo. Seu pai e sua mãe pegam o contra-cheque, o salário bruto deles, eles pegam o salário bruto, tiram 10% e transferem para a conta da igreja. Ah, pai, mas todo mês? Todo mês. Eu senti no ar aquela coisa, ela não disse, mas como se assim, rapaz, é difícil viver no Brasil. Mas eu mostrei o seguinte, que ser dizimista é um privilégio. E contribuir com o imposto de renda é um privilégio. Eu disse para ela, essa estrada que nós estamos andando aqui de carro, quer os governantes sejam corruptos ou não, essa estrada foi construída com o dinheiro do seu pai, mas um pouquinho, né? Pegou um pouquinho de cada um, aí joga para a escola, joga para uma estrada, joga para isso, joga para aquilo. E você começa a construir no país, na família, o sentido de que nós precisamos compartilhar o que nós temos, porque pelo menos em tese, o tributo existe para que haja redistribuição de renda. Para os que ganham mais, possam pagar mais impostos, também isso é muito em tese. E aí,
outras pessoas possam ser beneficiadas. Gente, nós temos que mudar aquela cultura da obrigação apenas, do direito, da espada da justiça sobre o nosso cangote. E dizer, não, eu preciso compartilhar, e esse compartilhar com os que têm mais necessidade, inclui também amigos, inclui os pobres que nós cuidamos, inclui a nossa comunidade. Agora você tem duas opções. Ou você se maldiz o tempo todo, por deixar 27% mais 12% de aposentadoria, ou o seu dízimo, ou você escolhe viver acima da média e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado condições de trabalhar e de compartilhar com os outros. Terminaram? Vamos para o fim? Conclusões de vocês. Vocês concluem. Vamos lá. Já! Mais alto. Segundo. Pergunta que eu estou fazendo para você. O que é? Para um pouquinho e me olha agora. Isso é uma pergunta que Deus está fazendo para nós. Hoje, o que você precisa fazer para elevar o nível dos seus relacionamentos? Vou começar a dar algumas ideias. Quem você precisa elogiar hoje? A quem você precisa pedir perdão? A quem você precisa se reportar com mais carinho, com mais respeito? Maridos, o que vocês precisam para elevar o nível do relacionamento de sua casa, do seu casamento? Reconhecer mais as qualidades e os atributos da sua mulher. Reconhecer os atributos dos seus filhos. O que precisamos fazer para elevar o nível? Lembrem-se, a maneira como nós tratamos os outros descreve muito bem o quanto nós amamos ou não a Deus. Vou repetir. A maneira como nós tratamos os outros reflete o nível do amor que nós temos ou não por Deus. É por isso que vem primeiro, ame a mim de toda a tua força, todo entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua vida, e ame ao outro como a você mesmo. Escute. Quem ama a Deus, ama o outro. O marido que é verdadeiramente convertido em Jesus, ele ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Uma mulher que diz amar o seu marido, pode estar se perdendo nas palavras, e no final das contas, esse amor que ela diz ter não é amor, porque ela não ama a Deus de verdade. Eu sei que muitos aqui, quando a gente fala de relacionamento, um chora, um se lembra de um abuso, de algo que aconteceu, da perda de alguém, e no final das contas, quando a gente fala de relacionamento, a gente mexe com feridas, a gente mexe com o que é mais complexo dentro de nós. Mas nós temos uma oportunidade. Deus nos ama. Ele está aqui conosco. Ele quer nos ensinar tudo isso. E Ele quer nos surpreender à medida em que nós colocamos esses princípios em prática.
Deixe Deus te surpreender. Hoje mesmo ao sair daqui, mande aquele e-mail. Hoje mesmo ao sair daqui, peça aquele perdão. Hoje mesmo ao sair daqui, perdoe como Deus te perdoa todo tempo. Agora mesmo, assim que acabar essa celebração, pega o celular e liga para alguém que você precisa honrar, que você precisa reconhecer, que você precisa dizer: você é importante na minha vida. Me perdoe por eu ter sido o centro das atenções no nosso relacionamento. Você é importante demais. E o que dizer daqueles que estão aqui hoje ouvindo sobre relacionamentos, querem melhorar, querem avançar, querem prosseguir, mas talvez tenham uma grande barreira na vida, que é o seu relacionamento com o próprio Deus. Você só amará de maneira incondicional, completa, complexa, linda, incomparável, quando você entender o que é o amor de Deus por você e o quanto Ele te fez para amá-lo. Se Ele é o centro, a fonte, a vida, de onde emana toda a graça, todo o poder, todo o amor, toda a compaixão, toda a misericórdia, quanto mais eu amo, conheço a Deus na pessoa de Jesus Cristo que morreu por mim na cruz, mais apto, mais completo eu me torno, e eu vou deixando de ser a cada dia alguém que pensa apenas em si, e eu começo a pensar mais nos outros, a me dedicar mais aos outros, a viver para os outros. Hoje eu tive vontade de ligar para alguém e me substituir nessa celebração das 4h30. Saí daqui, achei que ia descansar depois do almoço, preguei de manhã, tive uma intercorrência familiar muito complexa. E eu pensei, eu acho que eu tenho talvez o direito de ficar em casa. Isso aí para Domos, e eu pensei, se eu fizer isso, a não ser que fosse algo extremo, mas se eu fizer isso, eu não estarei amando os meus colegas pastores, jogando nos peitos deles uma responsabilidade de última hora, e por conseguinte eu não estaria amando a minha igreja. Muitas vezes amar é inconveniente. Muitas vezes viver relacionamentos acima da média implicam renúncias, mas lhes digo uma coisa: cansado estou, mas o meu cansaço não se compara com a alegria de ver vocês e de saber que não por mim, mas pelo Espírito Santo e sua palavra hoje, correntes foram quebradas no reino espiritual.